O vídeo musical desta tarde vai começar. Enquanto assistem ao vídeo, meditem nas maneiras em que podemos mostrar nosso amor por Jeová, apesar dos desafios que enfrentamos. Pedimos que ouçam em silêncio e aproveitem o vídeo. Se klar och hålla ut som Jesus sa. Han fick lida svårt men kunde blicken riktad ha på hoppet och löftet han fått av Jehova. Vårt hopp må vi bevara, lojala hålla ut och sanningen försvara. Vår Gud ska då belöna oss till slut. Under årens lopp kan sorg och smärta lämna spår, men vårt ljusa hopp bär oss igenom varje tår. En ny värld vi skymtar, så nu vi fasta står. Vårt hopp må vi bevara, lojala hålla ut och sanningen försvara. Vår Gud ska då belöna oss till slut. Så vi håller ut. Vi inga mörka tvivel bär. Tydligt kan vi se Guds stora dag så nära. Vi längtar, vi väntar. Håll ut, snart är vi där. Vårt hopp må vi bevara, lojala hålla ut och sanningen försvara. Vår Gud ska då belöna oss till slut. Se eu escolher ser jovem leal, Deus vai me dar futuro real. Ele me ama e cuida de mim, quer meu melhor e que eu seja feliz.
promete nos libertar. Um mundo melhor, com paz ao redor, irmãos, perfeito amor. Uma só fé, só Deus, uma só voz e só coração. Em paz e união. Deus sua força dá, motivos pra confiar, e Ele nos faz sentir essa paz que flui como um rio. Ele nos dá a mão e paz no coração. Podemos sentir, vai se cumprir, paz eterna virá. Uma só fé, só Deus, uma só voz e só coração. Em paz e união. No reino milenar, toda dor vai passar. Veremos então na terra e no céu, pra sempre se fará a vontade de Deus. Uma só fé, só Deus, uma só voz e só coração. Uma só fé, só Deus, uma só voz e só coração. Em paz e união. Louvando a Jeová. O cântico inicial destaca a importância de proteger quem somos no íntimo. Convidamos todos a se levantar para cantarmos o cântico 36 com o tema Proteja o Coração. Cântico 36. Uma
Podem se sentar. É verdade que não podemos fazer milagres assim como Jesus, mas podemos imitar as qualidades que ele demonstrou ao usar o poder que recebeu de Deus. Na próxima série de discursos, vamos analisar 3 dessas qualidades. Cada orador vai anunciar o próximo. O irmão Luciano Carvalho, da congregação Jardim Rosa Garcia e superintendente do programa desse congresso, vai apresentar o primeiro discurso desta série, com o tema Coloque em prática as lições do primeiro milagre de Jesus, mostre compaixão. A compaixão é uma linda qualidade de Jeová que todos nós podemos refletir. Mas o que é a compaixão? Essa qualidade envolve a preocupação sincera pelo sofrimento de alguém. É aquele desejo de querer fazer algo para ajudar quem está passando por uma dificuldade. Quem tem compaixão imita Jeová. Lembra que 2 Coríntios capítulo 1, versículo 13 e 4, diz que Jeová é o Deus de todo consolo. Então, a pessoa que tem compaixão, ele se esforça em consolar as pessoas que estão sofrendo. E por que precisamos mostrar compaixão? Ao lermos a primeira carta de João, no capítulo 13, versículo 17, podemos encontrar um motivo muito importante para demonstrar essa qualidade. Por favor, abra sua Bíblia na terceira carta de João, no capítulo 3, e acompanhe, por favor, a leitura do versículo 17. 1 João, capítulo 3, versículo 17 diz: Mas se alguém tem os bens deste mundo e vê seu irmão passando necessidade e ainda assim se recusa a lhe mostrar compaixão, de que modo o amor a Deus permanece nele? Percebe que a Bíblia, ela relaciona que mostrar compaixão a ter o favor de Deus. Uma pergunta de reflexão, mas a lição é muito simples. Para agradar a Jeová, precisamos demonstrar a compaixão. A compaixão é um aspecto importante, irmãos, da adoração pura. Jesus, quando esteve na terra, ele refletiu as qualidades de Jeová de uma maneira muito importante, nos deixando um bom modelo a seguir. Como será que Jesus mostrava compaixão por outros? Vamos assistir agora um trecho do filme A História e o Ministério de Jesus e tente identificar como o Filho de Deus mostrou compaixão quando realizou o seu primeiro milagre. No terceiro dia, se realizou uma festa de casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava lá. Jesus e seus discípulos também foram convidados para a festa de casamento. Quando o vinho estava acabando, a mãe de Jesus disse a ele: Eles não têm vinho. Senhora, o que nós temos a ver com isso? Minha hora ainda não chegou. Então, sua mãe disse aos que serviam: Façam o que ele disser. Pensando no vídeo, tente imaginar,
Será que quando o vinho acabou, Jesus ele tinha alguma obrigação de fazer alguma coisa? Será que existia alguma profecia que dizia que o Messias faria um milagre em uma festa de casamento? Com certeza não. Talvez tenha sido por isso que Jesus, a princípio, nem concordou tanto com a sugestão de Maria. Mas percebemos no vídeo como Jesus ele passou a se colocar no lugar dos noivos. Notamos que ele passou a sentir compaixão pela família. Ele não queria que os noivos sofressem algum tipo de humilhação, algum tipo de vergonha naquele momento tão feliz da vida. Então, por se colocar no lugar deles, movido por amor, Jesus agiu com compaixão, fazendo um milagre fantástico, transformando a água em vinho. E como podemos então imitar o bom exemplo de Jesus Cristo? Por favor, abra sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 6, o versículo 10. Gálatas, capítulo 6, o versículo 10, a Bíblia diz: Então, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Então, uma maneira de imitar a Cristo é fazer o bem, sempre que tivermos esta oportunidade. Percebe que aqui disse fazer o bem aos nossos irmãos, aos que são parte da nossa família na fé. Falando sobre isso, em 2020 foram formadas no mundo inteiro cerca de 950 comissões de ajuda humanitária para fornecer ajuda àqueles que estavam sofrendo com a pandemia da Covid-19. E quando nós sabemos que nossos irmãos eles estão passando por um momento de um desastre qualquer, né? É impressionante como podemos ver a compaixão. Anciãos amorosos imediatamente ligam para cada membro da congregação para saber como eles estão. Nossos irmãos fornecem ajuda espiritual, material e espiritual. Em alguns casos, irmãos voluntários reconstroem as casas e nossos locais de adoração. Todos nós fazemos donativos para a obra mundial e incluímos nossos irmãos em nossas orações. São maneiras práticas, né, irmãos, de mostrarmos compaixão. Mas e no nosso dia a dia? Talvez um irmão idoso precise de carona para assistir às reuniões cristãs. Uma irmã viúva precise, às vezes, de ajuda para fazer um concerto, um pequeno concerto em sua casa. E não é verdade que pessoas, irmãos que sofrem com a depressão, precisam ouvir palavras de encorajamento? O fato é que, se estivermos atentos às necessidades dos nossos irmãos, queremos agir com compaixão. Mas percebe que no texto que lemos, diz que devemos mostrar compaixão a todos. Esse todos envolve também pessoas que ainda não fazem parte da nossa família na fé. Como podemos mostrar compaixão por elas? Então, continue mostrando interesse sincero, forneça ajuda prática sempre que possível, mas principalmente por transmitir a mensagem do reino, por pregar as boas novas. Portanto, continue demonstrando compaixão assim como Cristo fez. Desta maneira, nós vamos estar livres, né, deste mundo egoísta, da influência egoísta deste mundo, vamos agradar o coração de Jeová. Mas que outras qualidades divinas Jesus demonstrou ao realizar o seu primeiro milagre? Vamos convidar agora o irmão Alex Henrique dos Santos, da Congregação Sul de Tatuí, que vai apresentar o próximo discurso dessa série com o tema: Coloque em prática as lições do primeiro milagre de Jesus, desenvolva humildade. Se alguém lhe perguntasse quais qualidades você acha que se destaca na sua personalidade, o que você diria? Talvez alguém diga, eu acho que eu sou uma pessoa alegre. O outro talvez diga, eu sou dinâmico. Mas dificilmente a gente escutaria alguém dizer, eu também acho que eu sou bem humilde. Não combina, né, irmãos? Mas por que não combina? Porque a humildade ela é o contrário disso. A humildade ela é a ausência de arrogância, de orgulho. E a pessoa humilde, ela não se acha melhor do que outros, não. Na verdade, ela tende a colocar os interesses dos outros à frente dos seus.
Por isso que é uma qualidade tão bonita, né? E embora seja uma qualidade cada vez mais rara no mundo em que estamos vivendo, existe um motivo especial pelo qual nós devemos demonstrá-la. Quer ver que motivo é esse? Então abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, o versículo 5, e veja um motivo especial pelo qual eu e você devemos demonstrar a humildade. Primeira carta de Pedro 5, versículo 5, a parte B do versículo, diz assim, ó: todos vocês, porém, revistam-se de humildade uns para com os outros, note, porque Deus se opõe aos arrogantes, mas concede bondade imerecida aos humildes. Percebeu? Jeová não gosta de pessoas arrogantes, mas e dos humildes? Ah, dos humildes ele gosta muito, né? E o final do versículo mostrou que ele está disposto até mesmo a abençoá-los por isso. Portanto, se queremos agradar a Jeová, ser amados e abençoados por Ele, nós precisamos ser humildes. Mas como que nós podemos desenvolver e demonstrar essa qualidade tão bonita? Podemos desenvolver e demonstrar a humildade por imitar o exemplo perfeito que Cristo nos deixou. Quer ver uma ocasião em que Jesus demonstrou muita humildade? Vamos assistir a um trecho de A História e o Ministério de Jesus, e aí durante o vídeo, tente identificar como que Jesus Cristo demonstrou muita humildade ao realizar o seu primeiro milagre. Vamos dar atenção. Agora, tirem um pouco e levem ao diretor da festa. E eles fizeram isso. Quando o diretor da festa provou a água que tinha sido transformada em vinho, sem saber de onde o vinho tinha vindo, embora os servos que haviam tirado a água soubessem, o diretor da festa chamou o noivo e disse a ele: todo mundo serve primeiro vinho bom. E daí, quando as pessoas ficam embriagadas, o inferior. Você guardou o vinho bom até agora. Jesus fez isso em Caná da Galileia, como o início dos seus sinais, e revelou a sua glória. E seus discípulos depositaram fé nele. Conseguiu perceber quanta humildade Jesus demonstrou nessa ocasião? O relato diz que quando Jesus soube que estava faltando vinho, Jesus não saiu correndo para encher os jarros de água, né? Dando a entender que queria fazer algo extraordinário. Não. O relato diz que ele pediu para que os servos enchessem os jarros de água. E quando chegou a hora de levar o vinho até o diretor da festa, percebeu o que aconteceu? Consegue imaginar Jesus pegando um pouco daquele vinho, né? Correndo em direção ao diretor da festa e talvez dizendo algo do tipo: experimenta desse vinho. Ficou bom, não ficou? Foi eu que fiz. A gente não consegue nem imaginar, né, irmão, Jesus fazendo uma coisa dessa. Pelo contrário, né? Se a gente parar para pensar, poderia parecer uma ocasião ideal, né? Afinal de contas, era uma festa de casamento, muitos observadores, né? Era o primeiro milagre de Jesus, algo que ninguém conseguiria fazer igual. Mas Jesus escolheu ser humilde. Mais uma vez, ele pediu para que os servos levassem o vinho até o diretor da festa. Mas por que Jesus fez isso? Porque Jesus, irmãos, não sentia a necessidade de se gabar, nem de receber o reconhecimento pelo milagre que ele tinha feito. Impressionante, né? Então, como que eu e você podemos então imitar a Jesus em ser humildes? Vamos deixar com que o próprio Jesus nos responda? Abra sua Bíblia agora, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Mateus capítulo 6, o versículo que a gente vai ler é do 2 ao 4. Mateus 6, do 2 ao 4 diz: portanto, quando você der algo a um pobre, não toque a trombeta diante de si, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens.
Digo a vocês a verdade, eles já têm plenamente a sua recompensa. Mas, quando você der algo a um pobre, não deixe a sua mão esquerda saber o que a direita está fazendo, para que as suas dádivas fiquem em segredo. Então, o seu Pai, que observa em secreto, o recompensará. Percebeu? Queremos fazer o bem a outros, sim, mas, assim como Jesus, não queremos chamar a atenção para nós mesmos, como que tocando uma trombeta diante da gente para que outros nos vejam. Não, né? Quer ver um exemplo prático onde isso pode acontecer? Imagine, por exemplo, um ancião experiente que ajuda um servo ministerial a tirar o seu primeiro discurso público. Aí alguém chega nesse ancião e fala assim: viu como que o discurso dele ficou bom? Será que é hora daquele ancião dizer assim: mas eu que sei o tempo que eu gastei para ajudar ele a treinar. Se eu não tivesse ajudado, não sei se ficaria tão bom. Não, né? Será que não seria melhor dizer: realmente, ele treinou bastante, se esforçou muito e Jeová o abençoou. Estou muito feliz. Que diferença, não? Ou talvez aquela pioneira experiente, habilidosa no campo, né? Que ajudou a estudante a chegar até o batismo. Será que no dia do batismo é hora dela dizer algo do tipo: está batizando aí, mas eu que sei como que foi difícil ajudar ela a fazer mudanças. Viu? Não. Será que não seria melhor, né, dizer algo do tipo: ela se esforçou muito para fazer as mudanças necessárias, e Jeová abençoou cada esforço dela, e eu estou muito feliz. Que diferença, não é verdade? Sim, irmãos, independentemente do privilégio que tenhamos, queremos realmente nos comportar assim como Jesus, né? Não queremos ficar nos gabando, nem mesmo para um amigo próximo, assim como a mão direita é da mão esquerda. Pelo contrário, assim como Jesus, queremos ficar felizes e nos comportar como alguém menor. Lembre-se, se Jesus, perfeito, preferiu ser humilde e não ficar em evidência quando realizou o seu primeiro milagre, o que dirá nós, meros humanos imperfeitos? E sim, irmãos, queremos sempre voltar a atenção a quem merece, que é Jeová, que nos habilita a fazer todas as coisas. Sem dúvida, se mostrarmos sermos humildes, assim como Jesus, vamos alegrar muito o coração de Jeová. E Jeová, por estar nos observando em secreto, promete que vai nos recompensar. Agora, o irmão Jean Rafael de Jesus, da Congregação Alto da Colina, vai apresentar o último discurso dessa série com o tema Coloque em prática as lições do primeiro milagre de Jesus, seja generoso. Generosidade. Você já ouviu essa palavra? Com certeza. Mas o que ela significa? E por que precisamos mostrar generosidade? Bem, de acordo com o dicionário, generosidade é a disposição de dar sem hesitar. Isso pode ser dinheiro, tempo, atenção ou até mesmo conhecimento. E uma pessoa que é generosa, ela não é mesquinha. Ela não fica magoada ou chateada quando precisa ajudar outras pessoas. Pelo contrário, uma pessoa generosa, ela sente muita alegria, ela procura oportunidades de agir de forma generosa. Mas por que precisamos mostrar essa qualidade? Vamos ver a resposta a essa pergunta no livro de Deuteronômio, capítulo de número 15, o versículo de número 7 e 8. Deuteronômio, capítulo 15, versículos 7 e 8, diz o seguinte: Se um dos seus irmãos ficar pobre no seu meio, numa das cidades da terra que Jeová, seu Deus, lhe dá, não endureça o coração nem feche a mão para o seu irmão pobre, mas você deve abrir generosamente a mão para ele e, sem falta, deve emprestar tudo o que ele precisar, o que estiver faltando. Se um israelita ficasse pobre, a lei deixou bem claro que toda a nação devia agir de forma generosa, fornecer o que fosse necessário. E qual seria o benefício se eles agissem dessa forma? Se nós olharmos um pouquinho mais à frente, no versículo 10, menciona que eles seriam muito abençoados por Jeová.
Então, agir de forma generosa era uma forma deles estarem alegrando, agradando a Jeová. Da mesma forma, queridos irmãos, se nós agirmos de forma generosa, nós também vamos alegrar muito a Jeová. Mas uma pessoa que demonstrou essa qualidade com perfeição foi Jesus. Por isso, no vídeo a seguir, tente identificar como Jesus mostrou generosidade quando realizou o seu primeiro milagre. Vamos dar atenção a um trecho de A História e o Ministério de Jesus. Havia ali 6 jarros de pedra para água, conforme exigido pelas regras de purificação dos judeus. A capacidade de cada jarro era de 2 ou 3 medidas de líquidos. Encham os jarros com água. E eles os encheram até a borda. Conseguiu identificar como Jesus mostrou generosidade? Jesus estava em uma festa de casamento e nesta festa o vinho acabou. Talvez porque houvesse mais pessoas do que o esperado. Mas ele mostrou generosidade quando transformou aqueles 380 litros de água, como vimos no vídeo, em vinho de alta qualidade. Mas será, queridos irmãos, que aqueles 380 litros de vinho era suficiente para aquela festa de casamento? Claro que sim. E nós podemos afirmar que sim, com base em outros milagres de Jesus. Por exemplo, quando ele alimentou uma multidão de mais de 10.000 pessoas, a Bíblia menciona que elas comeram, ficaram satisfeitas e ainda sobrou 12 cestos cheios que foram recolhidos pelos discípulos. Então, ao alimentar essa multidão de pessoas, Jesus providenciou mais alimento do que era suficiente para elas. E ele fez isso com alegria, porque era uma pessoa muito generosa. Com base nesse milagre que Jesus alimentou uma multidão de pessoas, nós podemos ter total certeza que ele providenciou mais vinho do que era necessário para aquela festa de casamento. Tanto por meio do seu exemplo, como também pelo que ensinou aos seus discípulos, Jesus ele deixou bem claro o profundo valor da generosidade. Mas, além disso, ele deu um grande incentivo para todos os servos de Deus. Vejam só o incentivo que ele nos deu aqui em Lucas, capítulo de número 6. Lucas, capítulo 6. Vejam só o versículo de número 38. Diz o seguinte: pratiquem o dar e lhe será dado. Derramarão na dobra da sua roupa uma boa medida, comprida, sacudida e transbordante, pois com a medida com que vocês medem, medirão a vocês em troca. Notou no comecinho do versículo 38, Jesus falou, pratiquem o dar. Jesus estava incentivando os servos de Deus a agir de forma generosa. E como nós, queridos irmãos, podemos imitar o bom exemplo de Jesus em ser pessoas generosas? Há várias maneiras que podemos fazer isso. Por exemplo, nós podemos convidar alguns irmãos para uma refeição em nossa casa. Mas aí talvez você pare e pense, poxa, mas está tão difícil hoje conseguir alimento com preço, eu não estou conseguindo nem para a minha família direito. Como é que eu vou chamar outras pessoas para a minha casa para comer? Nós não precisamos, irmãos, convidar uma multidão de pessoas, talvez uma família,
um irmão, uma irmã. E não precisamos também fazer aquele banquete enorme. Uma simples refeição é o suficiente, porque o que importa é o companheirismo e ter conversas edificantes com os nossos irmãos. Outra maneira de imitarmos o bom exemplo de Jesus. Conhece algum irmão ou alguma irmã na congregação que talvez tenha alguma dificuldade em alguma modalidade no ministério? Talvez a pregação de casa em casa, testemunho com carrinho, ou dirigir estudos bíblicos? Que tal nos colocarmos à disposição para ajudar esses irmãos a melhorar nessas habilidades? E o que dizer do elogio? Quando foi a última vez que você deu um elogio sincero para um irmão ou uma irmã da sua congregação? Ou quando foi que você deu um elogio sincero para alguém do seu departamento? Um elogio sincero pode ter um efeito positivo na vida de quem está ouvindo. Esses são apenas algumas maneiras bem simples de como nós podemos ser pessoas generosas, dar aquilo que temos de maior valor, que é o nosso tempo, recursos financeiros, energia e encorajamento. Se nós formos generosos, além de estarmos imitando o bom exemplo de Jeová e de Jesus, nós também seremos muito abençoados por isso. Jesus mencionou em Atos capítulo 20, o versículo 35, que há mais felicidade em dar do que em receber. Então, quando nós somos generosos, na verdade, nos tornamos pessoas mais felizes, porque a felicidade não vem de receber, a felicidade vem de dar aquilo que temos a outros. E sem contar que quando somos pessoas generosas, nós também estamos dando a oportunidade para outros darem louvor a Jeová. Se formos generosos assim como Jesus foi, podemos ter certeza de uma coisa, queridos irmãos, vamos estar alegrando muito o coração de Jeová. Essa série de discursos nos ensinou lições valiosas sobre o primeiro milagre de Jesus. Aprendemos que precisamos mostrar compaixão pelas pessoas do nosso território, pelos nossos queridos irmãos na congregação. Aprendemos também a importância de desenvolver a humildade e a generosidade, porque isso vai resultar em louvor a Jeová e em nossa própria felicidade. Quando esteve na terra, Jesus estabeleceu um modelo a ser seguido. Se nos esforçarmos em imitar as suas belas qualidades, seremos muito abençoados. Obrigado, irmãos, por esses discursos encorajadores. João Batista chamou Jesus de o Cordeiro de Deus. Por que essa é uma boa descrição? Que benefício temos por entender o papel que Jesus tem no perdão de pecados? Vamos dar atenção ao irmão Hirohito Sabino, da Congregação Sudoeste e membro da família de Betel, que vai falar sobre o tema Como o Cordeiro de Deus tira os pecados. Existe uma doença que já está causando sofrimento na humanidade por milhares de anos. É muito contagiosa, já tirou a vida de bilhões de pessoas. O que nós estamos falando aqui? Do pecado. E por incrível que pareça, muitas pessoas acham que não são pecadoras, que não pecam contra Deus. Mas concorda comigo que esse pensamento, ele é um pouquinho perigoso? Volte um pouquinho no passado, na época da pandemia, muitos achavam que a doença nem existia. Isso trouxe graves consequências para essas pessoas. E da mesma forma hoje, aqueles que acham que não cometem pecados contra Deus, acabam se envolvendo em condutas como imoralidade sexual, adultério, homossexualismo, e talvez achem que é só um estilo de vida alternativo. Mas o que será que a Bíblia fala sobre esse ponto, sobre sermos pecadores? Vamos ver juntos? Abra, por favor, a sua Bíblia, aqui em Romanos, no capítulo 3. Romanos, capítulo 3, o versículo 23, que diz assim: Pois todos pecaram e não atingem a glória de Deus.
Então deu para ver aqui que a Bíblia ela é muito clara, né? Não tem dúvidas, não existe nenhuma exceção. Eu, você, todos nós aqui somos pecadores. E por isso é tão importante entendermos o real significado do pecado. Nós vamos falar aqui de dois aspectos muito importantes. Primeiro, o pecado que nós herdamos. O segundo aspecto é aquele pecado que nós praticamos, seja ele de maneira intencional ou não. Vamos falar do primeiro ponto? O pecado que nós herdamos. E para entender esse ponto, nós temos que voltar um pouquinho lá no passado, no início da humanidade, quando Jeová criou Adão e Eva. Então eles eram perfeitos, tinham uma perspectiva de viverem para sempre. Na verdade, deveriam estar aqui até hoje. Mas a Bíblia mostra em Gênesis, no capítulo 3, que Adão e Eva se rebelaram contra Jeová, desobedeceram o Criador. E por causa disso, eles perderam a perspectiva de viver para sempre, se tornaram pecadores. E depois disso, que eles tiveram filhos, e daí transmitiram o pecado a seus filhos, descendentes até chegar os nossos dias e atingir a todos nós aqui. E você sabia que essa parte aqui do pecado que nós herdamos, ela pode ser resumida em apenas um versículo? Vamos ver juntos? Abra agora em Romanos, mas no capítulo 5. Romanos 5. Veja aqui comigo o versículo 12, que diz assim: é por isso que, assim como por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e a morte por meio do pecado, desse modo a morte se espalhou por toda a humanidade, porque todos haviam pecado. Percebeu? Aqui falou que por meio de um só homem. Quem foi esse homem? Adão. Aí fala que o pecado ele entrou no mundo. Se ele entrou, é porque antes não existia. Adão e Eva eram perfeitos. Aí, por causa do pecado, veio a morte, e a morte se espalhou por toda a humanidade, atingindo todos nós aqui. É como se fosse uma doença hereditária que pais, às vezes, passam para os filhos. Então, Adão e Eva passou para os seus filhos e descendentes o pecado e a morte. E é por isso que vemos tanto sofrimento, doenças, o envelhecimento e a morte, a consequência do pecado herdado. Mas e o segundo aspecto? O pecado que nós praticamos, seja de maneira voluntária ou involuntária. E é verdade que, por amarmos a Jeová, queremos fazer a vontade dEle, nós nos esforçamos ao máximo para obedecer, mas às vezes falhamos, erramos em obedecer a Jeová plenamente. E às vezes, quando isso acontece, sabe como que a gente se sente? A gente se sente como o apóstolo Paulo. Veja o que Paulo disse aqui em Romanos, agora no capítulo 7. Romanos 7, aqui no versículo 19 e 20. E durante a leitura, tente prestar atenção nos sentimentos aqui de Paulo. Ele disse assim: pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero é o que pratico. Se então faço o que não quero, já não sou eu quem faz, é o pecado que mora em mim. Percebeu? Parece que Paulo está até um pouquinho frustrado aqui. O que ele queria fazer era o correto, mas ele acabava praticando aquilo que ele não queria, aquilo que era errado. É imperfeição. Você já se sentiu assim também, frustrado, querendo fazer a vontade de Jeová, fazer aquilo que é certo, mas sem querer, acaba errando? Com certeza, já aconteceu conosco, talvez em palavras, em ações. A gente está ali numa conversa, talvez até com alguém que nós amamos, e antes de terminar já pensamos: puxa, não deveria ter falado isso. Já foi, erramos. A gente se sente frustrado também, assim como Paulo. Mas, em resumo, ele disse aqui no versículo 24, veja um pouquinho agora mais à frente, ele falou o seguinte: homem miserável que eu sou, quem me livrará do corpo que é submetido a essa morte? É como se Paulo dissesse: ó Jeová, eu sou tão imperfeito, eu quero fazer a sua vontade, mas eu acabo falhando em obedecê-lo plenamente.
É assim que nós nos sentimos também. Mas ele disse algo interessante: quem vai me livrar dessa situação, da morte, do pecado? Sabe qual é a resposta? A resposta é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jeová, como um pai muito amoroso, ele fez uma provisão. Ele enviou o seu filho como sacrifício para que por meio dele pudéssemos ter então o perdão dos nossos pecados. E para entender um pouquinho mais disso, nós vamos ver agora o vídeo, um pedacinho do vídeo A História e o Ministério de Jesus, quando João Batista introduz Jesus ali aos discípulos como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E depois do vídeo vamos entender o porquê dessa expressão Cordeiro. Vejam o vídeo então. No dia seguinte, ele viu que Jesus vinha ao seu encontro. Vejam! O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu disse: atrás de mim vem um homem que avançou na minha frente, pois ele existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas foi por esta razão que eu vim batizando em água, para que ele se tornasse conhecido em Israel. Eu observei o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu mesmo não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar em água me disse: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é quem batiza em Espírito Santo. E eu vi isso e dei testemunho de que este é o Filho de Deus. João Batista chamou Jesus de o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Mas por que ele usou essa expressão cordeiro? Para entendermos isso, temos que voltar um pouquinho lá no passado, na época dos israelitas, que estavam debaixo da lei mosaica. Então a lei mostrava que quando um israelita cometesse um pecado, ele tinha que oferecer um sacrifício para ter o perdão de Jeová. Esse sacrifício poderia ser talvez um cabritinho, um cordeiro, só que o sacrifício tinha uma limitação, porque no outro dia ou depois ele errava de novo, então teria que oferecer novamente e novamente, então tinha uma certa limitação. O objetivo daqueles sacrifícios era apontar para o sacrifício maior, permanente, uma vida perfeita, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Esse sim seria um perdão permanente. E é isso que diz aqui em 1ª carta de João. Vamos ver? Abra agora em 1ª carta de João, aqui no capítulo 4. O versículo 10, que diz assim: o amor consiste no seguinte, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício propiciatório pelos nossos pecados. Percebeu aí? Jeová nos ama muito, e por isso Ele enviou seu Filho Jesus como sacrifício propiciatório, ou como diz a nota, como sacrifício de expiação, meio de pacificação. Ou seja, além do perdão dos nossos pecados, da expiação, nós podemos ter uma boa relação com o nosso Pai Celestial, uma relação pacífica com o nosso Criador, graças ao que Jesus fez por nós. Nós podemos dizer, então, que o resgate de Jesus nos liberta de todas as consequências do pecado. Como é bom sabermos isso, não é? E Jesus sabia que isso era muito importante, exercer fé nesse sacrifício.
Por isso, até ele fez uma comparação para ajudar os seus discípulos a entenderem esse ponto. Vamos ver o que Jesus falou aqui em João, agora no Evangelho de João, no capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos ler aqui do versículo 14 até o 16. Mas notem que logo no início aqui do 14, ele faz uma breve comparação. E depois nós vamos explicar. Ele disse assim: E assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, assim será erguido o Filho do Homem, para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna. Acho que esse versículo 16 aqui todos conhecem muito bem, né? Talvez seja até um dos favoritos de muitos aqui. Mas você viu como é que ele entrou nesse assunto? Aqui no versículo 14 ele fez uma breve comparação. Ele falou de algo que aconteceu lá no passado com os israelitas. Em certa ocasião, os israelitas desobedeceram a Deus. Então Jeová enviou serpentes que estavam picando os israelitas e eles estavam morrendo. Então Moisés fez uma serpente de cobre, colocou no madeiro, e os israelitas que olhassem para a serpente não morreriam. Ia significar vida para eles. Então, da mesma forma, Jesus falou que seria erguido o Filho do Homem, colocado numa estaca de tortura. E aí no 16, ele falou que se exercêssemos fé nesse sacrifício, ou seja, olhássemos para o sacrifício de Jesus, imitasse os seus passos também, poderíamos ter a vida eterna. Então, por isso é tão importante termos essa fé no sacrifício de Jesus. Se fizermos isso, nós vamos poder recuperar tudo aquilo que Adão e Eva perderam lá no passado, a perspectiva de vida eterna que eles perderam. Mas esses benefícios não serão apenas lá no futuro, quando tivermos a vida eterna. Mesmo hoje, já podemos ser beneficiados. E é por isso que vamos ver um vídeo agora com duas experiências, uma mulher que era budista e outra que era católica, mas os benefícios que elas tiveram ao aprender as verdades da Bíblia. Até porque hoje existem muitas mentiras religiosas, muitas coisas que são ensinadas falsamente, as pessoas estão em escuridão. Mas ao aprender as verdades da Bíblia, vejam como que essas duas mulheres foram beneficiadas. Vamos ver as experiências. Eu não sabia qual era o propósito da minha vida. Todo dia eu ia para a escola, saía com minhas amigas ou ia para alguma festa. Eu não tinha a mínima ideia do que era o pecado. Eu era influenciada pelos ensinos do budismo, mesmo não acreditando muito neles. Eu me perguntava, será que eu realmente tive uma vida passada? Será que a minha vida é uma reencarnação? Eu achava que o perdão dos nossos pecados era quando o padre nos perdoava. Todo domingo a gente ia para a igreja e lá eles diziam que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas eu não entendia aquilo. Eu estudei numa escola católica por 8 anos. Nossos professores nos levavam à igreja uma vez por semana e nós confessávamos nossos pecados para o padre. Então ele dizia, faça essa oração tantas vezes e seus pecados serão perdoados. Ele nunca mencionou que o perdão está ligado a Deus e Jesus. Eu não entendia o que era o pecado. Eu só pensava, bem, às vezes você comete erros e aí segue a vida. Eu era muito geniosa porque eu via muitas injustiças e sentia que eu tinha que fazer algo para consertar aquilo. E como eu não tinha nenhuma crença religiosa, eu achava que podia fazer o que eu quisesse e que não precisava ouvir ninguém que tentasse dizer que eu estava fazendo algo de errado. E por isso, eu tinha uma péssima reputação. No bairro onde eu morava, eu era conhecida por ser muito ruim e grosseira. Aprender a verdade sobre Jesus e o sacrifício dele mudou completamente meu ponto de vista sobre o pecado. Mas eu aprendi algo que tocou muito meu coração.
Estamos numa situação em que não conseguimos nos livrar. Adoecemos, envelhecemos e morremos. E o único jeito de sair disso é por meio do resgate. O sacrifício de Jesus me motivou a fazer mudanças na minha vida, porque eu fazia muitas coisas erradas. Então, eu fico emocionada quando eu paro para pensar que Jesus entregou sua vida por mim, mesmo eu não sabendo nada sobre ele, nem querendo aprender sobre ele, e ainda por cima fazendo coisas terríveis. Isso é mais do que um assunto de religião, é algo pessoal. Jesus morreu por mim. Eu sentia que eu não merecia, mas eu aprendi que o sacrifício dele me beneficiava também. Eu quero viver de uma maneira que agrade Jeová e Jesus, e não a mim mesma. E pelas coisas que eu faço, eu mostro que sou grata a tudo que eles fazem por mim. Por exemplo, eu era muito dura com as pessoas da minha família. Quando alguma coisa dava errado, eu ficava muito brava. As coisas tinham que ser feitas do meu jeito. Mas depois que eu aprendi a verdade, eles ficaram aliviados. Porque eu já não era mais tão dura com eles quanto antes. Poder compartilhar essas verdades com outros me traz uma alegria imensa. Não há jeito melhor de ajudar as pessoas do que esse. Agora eu sei qual é o propósito da minha vida. É fazer a vontade de Deus. E falar para todo mundo sobre as boas novas, o resgate e a promessa de vida eterna. Todas as pessoas precisam saber disso. Que belas experiências, não é? Você percebeu que a Beth, que era budista, essa que era oriental, parece que era uma pessoa meio difícil, né? Brigava com todo mundo, com a família, disse que tinha uma personalidade difícil, tinha uma péssima reputação. Mas depois que ela aprendeu as verdades da Bíblia, ela se transformou numa pessoa melhor. Agora tinha uma vida familiar bem melhor, tinha um objetivo na vida. A outra experiência de Debbie, que era católica, ela disse que aprendeu o significado do pecado e também sobre o resgate. Agora tinha uma vida muito feliz, alegre e queria compartilhar isso com outros. Que bonito, não é, irmãos? Tenho certeza que aqui também temos belas experiências de pessoas que aprenderam a verdade e também foram muito beneficiadas pelas verdades da Bíblia. Mas falando ainda sobre o pecado, existe um outro ponto importante. Como a gente sabe, o pecado ele tem níveis diferentes, talvez um grau menor ou assuntos mais sérios. E se eu cometer um pecado grave, e agora? Será que eu também posso ter o perdão de Jeová? Bem, a resposta está lá em 1 João 1,7. Ali diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Todo pecado, ou seja, assuntos menores ou até assuntos mais sérios. Se nós nos arrependermos de coração, buscarmos a ajuda de Jeová, mudar o nosso proceder e confiar no sacrifício de Jesus, não importa o tamanho do pecado, podemos sim ser perdoados. Que bom sabermos isso, não é, irmãos? Dá até um alívio saber que Jeová nos ama tanto. Fez todas essas provisões, Jeová, Jesus, para termos o perdão dos nossos pecados. Sabe como que nós nos sentimos depois de entendermos aqui nesta consideração? Veja aí Romanos capítulo 4. Romanos 4, versículos 7 e o 8, que diz assim: Felizes aqueles cujos atos contra a lei foram perdoados e cujos pecados foram cobertos. Feliz o homem cujo pecado Jeová de modo algum levará em conta. Não é assim que você se sente? Que todos nós aqui nos sentimos? Felizes, aqui mencionou 2 vezes isso. É assim que nós nos sentimos. Que bom, não é? Somos muito gratos a Jeová por tudo isso. Portanto, irmãos, embora ainda sejamos pecadores, queremos fazer a vontade de Jeová. Por mais que nos esforcemos, ainda vamos falhar.
Mas que bom que Jeová, como um Pai amoroso, nos perdoa. E além de nos perdoar, Ele promete um presente para nós. Qual que é esse presente? Vamos ver aqui em Romanos 6, 23. Um presente maravilhoso que Jeová está reservando para nós. Romanos 6, 23, que diz: pois o salário pago pelo pecado é a morte, mas a dádiva que Deus dá é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Percebeu? O que nós merecemos por sermos pecadores? É a morte. Mas Jeová nos perdoa. E além disso, Ele promete para nós aqui uma vida eterna, uma dádiva, um presente maravilhoso. Olha que bom sabermos disso, não é? E não é apenas para nós, mas também para aqueles que serão ressuscitados. Mesmo lá no novo mundo, aqueles que voltarem a viver novamente, também terão essa perspectiva maravilhosa. E podemos afirmar que viver para sempre não é um sonho ou uma fantasia, é uma realidade. Por que nós podemos acreditar nisso? Porque Jeová prometeu isso para Adão e Eva, faz parte do propósito dele, então vai se cumprir com certeza. Jesus também ensinou isso aos seus discípulos, que eles viveriam para sempre. Então podemos confiar nessa nossa maravilhosa esperança. Assim, que todos nós continuemos exercendo fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e continuemos aguardando com expectativa, com confiança, esse presente, essa dádiva que Jeová está reservando para nós, que é a vida eterna. Obrigado, irmão Hirohito, por explicar como o sacrifício de Jesus nos ajuda não apenas agora, mas também abre as portas para termos vida eterna no futuro. Agora, vamos ouvir a segunda parte da série de discursos As Profecias sobre o Messias se Cumpriram deste ano. Serão 3 discursos, e o irmão Jesus Martim, da Congregação Estação e membro da família de Betel, vai começar com o discurso As profecias sobre o Messias se cumpriram, o zelo pela casa de Jeová o consumia. Cada orador vai anunciar o próximo. Você já ficou esperando por alguém que nunca chegava? É desesperador, não é? Frustrante. Com o tempo dá vontade de desistir e ir embora, não é? Se nas profecias sobre o Messias estaríamos assim até hoje, esperando por alguém que não conseguimos reconhecer, esperando por alguém que na verdade já veio e já foi embora. Seria como procurar uma pessoa numa rodoviária lotada, sem saber o seu nome, o seu rosto, a sua roupa, aparência, hora de chegada, nada. Como exercer fé, fé que leva à vida eterna, em alguém que não conseguimos identificar? Na sexta-feira de manhã vimos 3 dessas profecias e como se cumpriram em Jesus. Agora vamos analisar mais 3. Vamos assistir primeiro a um trecho do vídeo A História e o Ministério de Jesus, depois vamos identificar a primeira dessas profecias, como se cumpriu em Jesus e, finalmente, por que esse cumprimento foi tão notável. Vamos assistir ao vídeo. Ele encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas. E também encontrou os cambistas nos seus assentos. Assim, depois de fazer um chicote de cordas, ele expulsou a todos do templo com as ovelhas e os bois e espalhou as moedas dos cambistas e derrubou as suas mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirem essas coisas daqui! Parem de fazer da casa do meu pai uma casa de comércio! Então, qual foi a primeira profecia?
por favor, me acompanhe a ler o Salmo 69, 9, escrito 1000 anos antes do seu cumprimento pelo rei Davi. Salmo 69, 9. No meio do Salmo, uma frase escondida no meio desse Salmo, no meio dos Salmos, dizia o seguinte sobre o Messias. Salmo 69, 9. O zelo pela tua casa me consome. Adoradores sinceros colecionariam todas essas frases escondidas no meio das escrituras hebraicas que serviriam para identificar o Messias. E como se cumpriu esta profecia em particular? Pues vamos 1000 anos mais tarde. Por favor, me acompanhe a ler João capítulo 2, versículos 13 em diante. João 2, 13, diz: aproximava-se então a Páscoa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ele encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e os cambistas nos seus assentos. Assim, depois de fazer um chicote de cordas, expulsou a todos do templo, com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e derrubou as suas mesas, e disse aos que vendiam as pombas: tirem essas coisas de aqui, parem de fazer da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos, que conheciam bem as profecias messiânicas, se lembraram de que está escrito no Salmo 69, 19: o zelo pela tua casa me consome. Os discípulos conseguiram identificar a Jesus como o Messias por causa desta e outras profecias. Eles sabiam que o Messias, como não podia ser de outro modo, teria um zelo muito grande que o consumiria pela casa de Jeová. Em 2 ocasiões, no começo e no final do seu ministério, no templo, Jesus agiu com firmeza quando viu que as pessoas estavam manchando o nome de Jeová. O templo deveria ser respeitado como casa de oração, mas as pessoas estavam tratando ele como uma casa de comércio e não valorizavam o templo. As pessoas o usavam como um atalho para encurtar caminho, para chegar a outra parte da cidade, né? Mas pense nisso. Os sacrifícios no templo eram um presente imerecido de Jeová, uma provisão amorosa de Jeová para lhes permitir se aproximar dele. Imagine só, muitos viajavam por dias, semanas, longas distâncias com o coração pesado, buscando o perdão de Jeová, meses planejando a viagem com a consciência perturbada. Já outros iam no templo para agradecer, como para se sentar numa refeição com Jeová, para agradecer a Jeová. Também estavam aqueles que buscavam purificação, depois de tocar um cadáver ou após o nascimento de um filho, para poder voltar a participar da adoração pura. E estavam aqueles também que iam ao templo para cumprir um voto a Jeová. Só que ao chegarem no templo, ele estava transformado no mercado. Em vez de oferecer o melhor que eles tinham em mente, talvez uma ovelha, eram forçados a oferecer uma simples rolinha por causa dos preços abusivos. Os líderes religiosos egoístas se colocaram como um pedágio entre Jeová e pessoas sinceras. Jesus não podia tolerar aquilo, estavam interferindo na adoração pura, estavam interferindo na relação sagrada de Jeová com pessoas humildes. Quando Jesus viu aquilo, aquele desrespeito por Jeová, aquela exploração por pessoas humildes, ele agiu com firmeza 2 vezes. Na verdade, esses 2 episódios não são isolados. Tanto dentro quanto fora do templo, Jesus sempre mostrou um grande zelo pela adoração pura e pela casa de Jeová. Por exemplo, em Lucas 19, 47, diz que Jesus gostava de ensinar diariamente no templo, apesar de saber que os líderes do povo procuravam matá-lo. Procuravam matá-lo porque ele denunciava suas práticas e ensinos errados. E tudo isso ele fazia por causa do zelo pela adoração pura e pela casa de Jeová. E por que esse cumprimento foi tão notável? Pelo menos por 3 razões. A primeira, como você pode imaginar, cumprir aquela profecia
não foi fácil. Exigiu muita coragem. O que Jesus fez no templo foi extremamente arriscado e perigoso. Os líderes religiosos lucravam com as escandalosas atividades comerciais que ocorriam ali e eram poderosos e influentes e odiavam Jesus e queriam matá-lo. De fato, acabaram matando-o. Uma segunda razão pela qual o cumprimento desta profecia foi tão notável é que, mesmo sabendo que a adoração no templo logo deixaria de ter valor aos olhos de Jeová, Jesus continuou a apoiá-la lealmente até o final. Por exemplo, acabamos de dizer, ele arriscava a vida para participar das festividades judaicas no templo, apesar de saber que estava sendo perseguido. Ou você lembra, por exemplo, daquela ocasião em que ele elogiou a viúva pobre, que colocou tudo que possuía nos cofres do tesouro? Jesus poderia ter dito àquela mulher: não faça isso, não coloque esse dinheiro, não, você precisa mais desse dinheiro. Daqui a uma semana, quando eu morrer, o templo não vai ter mais valor. Mas Jesus não fez isso, não impediu ela, deixou ela colocar aquelas moedas. Por quê? Porque para Jesus era muito mais valioso que ela mostrasse seu zelo pela adoração pura, pela casa de Jeová, seu amor, seu apreço. Jeová retribuiria essas moedas. E uma terceira razão pela qual o cumprimento desta profecia foi tão notável é que o grande zelo de Jesus pela casa de Jeová e a adoração pura nos ajuda a você e a mim a identificá-lo como o Messias, como ajudou aos discípulos, aos apóstolos, né? E também serve de um excelente exemplo para imitarmos. Portanto, e para concluir, Jesus deu tudo de si pela adoração pura, a adoração a Jeová. E você? Está decidido a demonstrar o mesmo zelo e coragem e ajudar outros a fazer o mesmo? O irmão Guilherme Nojosa, da congregação Alto da Colina, vai apresentar agora o próximo discurso desta série, As Profecias sobre o Messias se Cumpriram. Declarou boas novas aos mansos. Um método de identificação infalível. Dessa forma foi chamado há muitos anos atrás um sistema de reconhecimento de pessoas que hoje é muito divulgado e conhecido por entidades do governo, muitos bancos e até mesmo no nosso celular, que é o sistema de reconhecimento por impressões digitais. Você já parou para pensar por que isso é tão eficaz? Os pesquisadores indicam que é praticamente impossível existir apenas duas pessoas com a mesma digital. Mesmo gêmeos tão parecidos não vão ter duas digitais idênticas. De modo similar, as profecias sobre o Messias teriam características tão distintas que poderiam se aplicar a apenas uma pessoa. Por isso, no vídeo a seguir, vejamos mais um trecho, e agora do episódio 3, que será exibido amanhã, no domingo à tarde, da série A Vida e o Ministério de Jesus. E depois vamos ver que profecia se cumpriu. Entrou na sinagoga e se levantou para ler. O Espírito de Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para declarar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos cativos e recuperação da visão aos cegos, para dar livramento aos esmagados, para pregar o ano aceitável de Jeová. Hoje, essa passagem das Escrituras que vocês acabaram de ouvir se cumpriu. Você percebeu o que Jesus fez?
Ao entrar na sinagoga, ele recebeu o rolo do profeta Isaías, que havia sido escrito há mais de 700 anos. E Jesus poderia ter escolhido várias profecias para ler que se aplicavam a ele. Tanto é que estudiosos indicam que o livro de Isaías poderia ser chamado de o quinto evangelho, de tantas profecias que ele tem. Mas vamos ler qual foi a que Jesus escolheu? Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 61. Isaías 61 e os versículos 1 e 2, que diz: O Espírito do soberano Senhor Jeová está sobre mim, porque Jeová me ungiu para declarar boas novas aos mansos. Enviou-me para curar os de coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos e ampla abertura dos olhos aos que estão presos, para proclamar o ano de boa vontade de Jeová e o dia de vingança do nosso Deus, para consolar todos os que choram. Que bela profecia, não é mesmo? Enquanto Jesus lia essas palavras, as pessoas poderiam reconhecê-lo, afinal, isso se aplicava a ele. Era como se Jesus dissesse: estão vendo essa impressão digital? Ela é minha. Então, como a profecia se cumpriu? Bem, ao lermos o início da profecia, ela dizia que Jeová iria usar o seu Espírito Santo para ungir o Messias. E isso, de fato, aconteceu logo após o seu batismo. Espírito Santo veio sobre Jesus e então ele pôde se recordar de sua vida nos céus. Mas, mais do que isso, a personalidade de Jesus, ao dedicar tempo no seu ministério em ajudar pessoas, seria para um grupo específico. Você observou? A profecia disse que ele iria declarar boas novas aos mansos. O versículo 2 diz que ele iria consolar todos os que choram. E, de fato, Jesus se concentrou nessas pessoas que realmente precisavam de ajuda. Ele não rotulava pessoas, mas ele tratava bem a todas elas. Consegue se lembrar de pessoas específicas que Jesus ajudou, como, por exemplo, uma mulher samaritana junto ao poço que talvez era desprezada por outros, ou até mesmo, mais tarde, uma mulher que sofria por muitos anos de um fluxo de sangue. Jesus também curou um cego de nascença, curou leprosos, dava atenção a eles, não apenas fisicamente aliviava o seu sofrimento, mas em sentido emocional e principalmente em sentido espiritual. E isso era muito bem diferente da atitude dos líderes religiosos daquela época, não é mesmo? Aqueles fariseus e saduceus, eles desprezavam as pessoas, até mesmo usavam um título pejorativo para elas, chamando-as de povo da terra. Pesquisas indicam que os fariseus não concordavam em conversar com as pessoas, em comprar algo delas, muito menos comer com elas. Que contraste com o nosso Mestre Jesus. Mas por que podemos dizer que o cumprimento de Isaías 61, 1 e 2 foi algo notável? Bem, porque apenas os mansos, os humildes, eles viam o valor dos ensinos de Jesus. Aqueles que confiavam na sua sabedoria, no seu conhecimento, não davam atenção, não se beneficiavam dos ensinos dele. Podemos até mesmo comparar aquela situação da impressão digital, quando um celular tem esse recurso, mas está quebrado. Quando isso acontece, a pessoa não consegue acessar o conteúdo do celular ou dos seus aplicativos. Ele se torna praticamente sem valor. E que pena, não é mesmo? No caso daqueles que rejeitaram os ensinos de Jesus. Muitos acreditavam que o Messias seria alguém totalmente diferente do que foi Jesus. Eles achavam que muitas das profecias sobre o Messias seriam literais. Por exemplo, no texto que lemos, diz que o Messias iria proclamar liberdade aos cativos. Aqueles líderes religiosos achavam que isso iria acontecer de modo literal, eles seriam livres do jugo romano. Mas não era disso que Jesus estava falando. Jesus proclamou liberdade de duas maneiras. Primeiro,
por libertar as pessoas das tradições e ensinos falsos daqueles fariseus. E segundo, por dar a eles a oportunidade de ter uma liberdade definitiva dos seus problemas por meio da salvação dos seus pecados. Imagine se ver livre do pecado e da morte. Isso seria algo muito melhor do que uma liberdade temporária do jugo romano, ou até mesmo do que eles conheciam do ano do jubileu, que dava a eles uma liberdade, mas depois eles poderiam voltar a ser escravos. Mas o mais importante era a cura espiritual que Jesus proporcionava. É verdade que os doentes que Jesus curou acabaram envelhecendo e depois morrendo. Mas aqueles que aceitaram os seus ensinos ganharam a oportunidade de ter uma esperança para uma vida na terra, com certeza. E aqueles também que aceitarem hoje a obra de pregação podem ter essa mesma esperança. Hoje nós imitamos o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, por também procurar os mansos no nosso território. Não queremos ser como os líderes religiosos, rotular pessoas, rotular o nosso território, mas queremos tratar bem a todos. Afinal, os mansos vão aceitar a verdade. Uma curiosidade falando sobre impressões digitais. Você sabia que uma das principais características e objetivos da impressão digital é dar aderência àquilo que nós pegamos? Afinal, se não houvessem as nossas digitais, os objetos iriam escorregar. Da mesma maneira, aqueles que aceitarem a Jesus como prometido Messias e aplicarem os ensinos em sua vida, vão agarrar a verdade, ter uma vida melhor agora e a oportunidade de viver sobre o reinado de Jesus, praticando a adoração pura por toda a eternidade. E agora, vamos dar atenção à continuidade dessa série de discursos. O irmão Davi O, da congregação Alto da Colina e membro da família de Betel, fará o último discurso dessa série com o tema: As profecias sobre o Messias se cumpriram. Brilhou uma grande luz na Galileia. Imagine que você está numa sala completamente escura e aí você quer iluminar as pessoas e você começa a usar uma lanterna. Provavelmente com isso você conseguiria iluminar uma ou duas pessoas, mas se nós usássemos uma lâmpada grande, colocássemos no teto, provavelmente iria iluminar todas as pessoas ali daquela sala. Da mesma forma, quando Jesus veio à Terra, Ele não veio aqui para trazer uma pequena luz, para iluminar somente poucas pessoas, mas sim um grande número de pessoas e uma grande luz espiritual. Vamos ver agora, então, um trecho do vídeo do episódio 3, A Vida e Ministério de Jesus, que será exibido amanhã, e vamos ver qual foi a profecia que se cumpriu. Então se sentou e do barco começou a ensinar as multidões. Quando parou de falar, ele disse a Simão: Vá para onde é fundo e abaixem as suas redes para uma pesca. Quando fizeram isso, apanharam uma quantidade tão grande de peixes que suas redes começaram a se romper. Qual foi a profecia que foi retratada, que se cumpriu? Vamos ver aqui em Isaías, capítulo 9, versículo 1 e 2. Por favor, vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías, capítulo 9, versículo 1 e 2. No entanto, as trevas não serão como antes, quando a terra de Zebulão e a terra de Naftali foram tratadas com desprezo, quando o país estava em aflição.
Mas em épocas posteriores, ele fará com que o caminho junto ao mar, na região do Jordão, Galiléia das nações, seja honrado. As pessoas que andavam nas trevas viram uma grande luz. Quanto aos que moram na terra de profunda escuridão, brilhou sobre eles a luz. Bom, Isaías aqui profetizou sobre a Galiléia das nações, terra de Zebulon e Naftali, onde as pessoas viriam uma grande luz. Como é que será que essa profecia se cumpriu? Como é que era a situação espiritual das pessoas no início do ministério de Jesus? Como diz aqui no versículo 2, elas estavam em profunda escuridão espiritual, porque elas eram influenciadas, enganadas e oprimidas pelos líderes religiosos judaicos. Como é que será que a luz brilhou sobre essas pessoas? Bom, o texto aqui menciona a terra de Zebulon e de Naftali. Quando nós vemos lá nos apêndices de nossas Bíblias, nas terras bíblicas, lá existiam as tribos, de Zebulon e Naftali. E exatamente é nessa região também que na terra de Jesus se chamava a região da Galiléia. E foi ali, essas pessoas que receberam a pregação de Jesus. Jesus se concentrou a sua pregação ali. Que honra e privilégio foi para essas pessoas que estavam na região da Galiléia, porque elas viram uma grande luz. Vamos ver o cumprimento dessa profecia lá em Mateus, capítulo 4, versículo 13 a 17 agora. Por favor, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 4, versículo 13 a 17. Jesus foi então da Galiléia ao Jordão, ao encontro de João, a fim de ser batizado por ele. Desculpa, estava lendo aqui o 4, do 13 a 17. Além disso, depois de deixar Nazaré, foi morar em Cafarnaum, à beira do mar, nas regiões de Zebulon e Naftali, para que cumprissem as palavras de Isaías, o profeta: ó terra de Zebulon e terra de Naftali, ao longo da estrada do mar, do outro lado do Jordão, Galiléia das nações. As pessoas sentadas nas trevas viram uma grande luz, e quanto aos sentados numa região de escuridão mortífera, levantou-se sobre eles uma luz. Daquele tempo em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então, como nós podemos ver aqui nesse texto, quando Jesus iniciou seu ministério, ele foi morar em Cafarnaum, que é exatamente uma região próxima ali do mar da Galiléia. Vamos agora ver como é que Jesus deixou brilhar essa grande luz espiritual. Foi exatamente nessa região que ele realizou seu primeiro milagre, transformar a água em vinho num casamento. Também foi ali que ele fez o seu discurso famoso, o Sermão do Monte, para multidões de pessoas, como diz o relato. Além disso, foi provavelmente ali na Galiléia que ele apareceu para mais de 500 discípulos após a sua ressurreição. E que cena que nós vimos no vídeo? Jesus também ali, mais uma vez, no mar da Galiléia, em cima do barco de Pedro, ele estava ensinando uma multidão de pessoas. Tanto que lá no relato de Lucas, diz que eram tantas pessoas que as pessoas se apertavam ali próximo para tentar ouvir o que Jesus tinha a dizer sobre a palavra de Deus. Realmente foi uma grande luz sobre uma grande quantidade de pessoas. Depois de Jesus ter ensinado as pessoas, o que ele disse aos seus discípulos? Para que levassem o barco ali para mais profundo, para pegar mais peixes. E o que aconteceu quando eles abaixaram as redes? Eles pegaram tantos peixes que as redes começaram a rasgar. Bom, qual foi o resultado deles terem visto essa luz espiritual? Isso motivou tanto Pedro, André, Tiago e João a abandonar seu negócio de pesca e a aceitar o convite de Jesus para se tornarem seus primeiros discípulos por tempo integral. Por que será que essa profecia foi tão notável? O interessante é que não foi uma coincidência essa profecia ter mencionado a região da Galiléia, porque foi exatamente nessa região que a maior parte das pessoas aceitaram a mensagem de Jesus. E foi ali que muitas pessoas, por terem aceitado, lá em Pentecostes, 120 dos discípulos eram todos dessa região da Galiléia. Bom, então será que por Jesus saber
que principalmente foi essa região da Galiléia, que a maior parte das pessoas aceitavam e que a profecia se baseava ali na região da Galiléia, ele não pregou em outras regiões? Não, ele pregou também nas regiões rurais da Judéia também, e essas pessoas também nessas regiões aceitaram a verdade. Tanto que lá em João capítulo 4, versículo de 1 a 3, diz que as pessoas eram batizadas em símbolo do arrependimento. Então, mesmo em áreas menos produtivas, Jesus também pregou para essas pessoas. E também tem um ponto interessante, irmãos. Dos 12 apóstolos, 11 eram dessa região da Galiléia. Mas somente quem não era? Os irmãos conseguem imaginar quem que não era? Talvez nesse momento venha um traidor na sua mente. Sim, exatamente. Judas Iscariotes era o único que não era da Galiléia, era da Judéia. Bom, vendo a forma como Jesus emitiu, essa luz grande espiritual, nós podemos aprender uma lição prática disso. Nós também queremos fazer o máximo para cobrir o nosso território designado, mas nós queremos concentrar principalmente nosso tempo e nossa energia naquelas pessoas que são realmente merecedoras, aquelas que querem progredir espiritualmente. O que nós podemos aprender, então, dessas profecias da série de discursos que nós vimos desde ontem? Foram pelo menos 6 profecias. Vamos lembrar essas profecias através de um vídeo agora? E ele viu o Espírito de Deus descer como pomba. Este é meu filho, o amado, a quem eu aprovo. Filho de Davi. Ele encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e também encontrou os cambistas nos seus assentos. E espalhou as moedas dos cambistas e derrubou as suas mesas. Enviou-me para proclamar liberdade aos cativos e recuperação da visão aos cegos, para dar livramento aos esmagados, para pregar o ano aceitável de Jeová. Ele disse a Simão: Vá para onde é fundo e abaixem as suas redes para uma pesca. Jesus cumpriu várias profecias que mostram que ele é o prometido Messias. Sim, o cumprimento dessas várias profecias lá no primeiro século fez com que as pessoas conseguissem identificar o Messias. E hoje essas profecias que já se cumpriram se tornam uma base para a nossa fé e também nos motiva a brilharmos, assim como Jesus brilhou naquela época. Jesus não queria que seus discípulos ficassem ali escondidos, ali de maneira secreta, mas ele também queria que eles também brilhassem a sua luz. Tanto que hoje nós não estamos brilhando apenas a poucas pessoas ou numa região determinada, mas praticamente no mundo inteiro, mais de 9 milhões de pessoas estão brilhando a sua luz. Que privilégio, irmãos, nós temos hoje, estamos vivendo durante a presença do Messias, o Rei do Reino de Deus. E temos a certeza disso, porque vemos o cumprimento dessas várias profecias relacionadas a esse reino. Portanto, que as profecias sobre o Messias, que já se cumpriram, fortaleçam a nossa fé e que nós também tenhamos a certeza de que outras profecias relacionadas ao Messias também Jesus vai cumprir no futuro.
Obrigado, irmãos, por esses discursos tão instrutivos. Nosso próximo cântico destaca uma qualidade que tanto Jeová como seu Filho têm e que nós queremos imitar. Convidamos todos a se levantar para cantarmos o cântico 117 com o tema A Qualidade da Bondade. Depois do cântico, teremos alguns anúncios e, se desejarem, poderão continuar de pé. Cântico 117.